Sabrina. Não se assustem, eu estou substituindo a Rebeca só hoje, né? A Rebeca entrou em contato comigo no domingo para informar que ela teria um compromisso, não poderia dar a aula, e eu sou o professor do curso no sábado. Então a gente se ajuda quando um precisa, ah, e acontece essas situações aí. Então eu espero poder ajudá-los, tá bom? Eu sou Ângelo Barbosa, para quem não me conhece, e sou da Estaca Entroncamento. Vai ser um prazer poder dividir esse momento com vocês aqui. E antes, tu já liberou para eu compartilhar aqui? Já, tá liberado. Perfeito. Então, vamos lá. Muito bem. Então, o tema da nossa lição dessa semana é Decisões para a Eternidade, né? Baseado no discurso do presidente Nelson de outubro de 2013. Eu confesso que quando eu estava estudando essa aula, eu fiquei muito feliz, porque esse, essa conferência foi especial para mim. Eu realizei um sonho, né? Eu tive a oportunidade de assistir ela presencialmente, né? Estava lá em Salt Lake quando essa conferência aconteceu. E eu, preparando a aula, eu voltei no meu diário para lembrar dos sentimentos que eu tive ao ouvir o discurso. E foi bem legal essa semana, me preparando para essa aula, lembrar desse momento especial para mim, né? De como que esse tema influenciou a minha vida, né? Daquele momento em diante. Já se foram 12 anos, praticamente, desde a data desse discurso. Mas é interessante quanto que esse discurso é atual. Ah, a maioria que está aqui presente é abaixo de 30, todos, né? Acho que sim, né? Eu sou fã de alguns filmes, séries e tudo, é uma coisa é um hobby que eu tenho. E uma das ah, sequências, vamos dizer assim, de livros e filmes que eu gosto é Harry Potter. Apesar de eu ter 42 anos, por causa dos filhos e tudo mais, né? Gosto desse tipo de material. E eu lembro de uma frase que foi dita pelo Dumbledore, uma situação bem interessante que aconteceu com Harry Potter naquela época. Todo mundo que chegava na escola, eles colocavam um chapéu seletor para determinar qual seria mais adequado o grupo que eles pertenceriam, né? E o Harry Potter tinha todas as características para pertencer a um grupo que era dos bruxos, né? Exatamente, dos maus, né? Sonserina, eu acho que é esse o nome. E o Harry Potter ficou apreensivo porque ele não queria ir para esse grupo. E ele ficou pedindo toda hora com o chapéu na cabeça para não ir para esse grupo, até que o chapéu escolheu ele para ir para Gryffindor, né? E lá no final de um dos filmes, o Harry tem uma conversa com o Dumbledore e diz algo interessante para ele, né? Ele diz isso aqui, ó. Irmã Michelle, pode ler para gente? Não são as nossas habilidades que mostram quem realmente somos, são as nossas escolhas. Isso é algo que bate bem com o discurso do presidente Nelson, né? Apesar de ser ficção, uma coisa do cinema, mas realmente não são as nossas habilidades que determinam todas as coisas, mas sim a forma como nós decidimos agir. E a gente vai aprender muito sobre isso com o presidente Nelson nesse discurso, de como que nossas escolhas influenciam aquilo que o Senhor espera que sejamos, né? O presidente Nelson, nesse discurso, ele diz o seguinte: o uso sábio de nossa liberdade para tomar nossas próprias decisões é fundamental para nosso crescimento espiritual, agora
e na eternidade. Desde o início, né? Desde sempre, o Senhor ele concedeu o arbítrio ao homem, né? Tanto que o jardim do Éden, ele serviu para isso, para ensinar o arbítrio ao homem, né? Vocês lembram que Adão podia comer do fruto da árvore da vida, mas ele não podia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então já tinha ali ah, uma oposição, né, para que ele pudesse exercer esse arbítrio, ele poderia escolher. Então o Senhor ali naquele momento estava ensinando ao homem, né? Tanto que desde sempre o Senhor, imaginando o que podia acontecer, providenciou todas as coisas, né, para que apesar da queda o homem não pudesse deixar de progredir, né? Providenciou um Salvador e tudo que a gente já conhece dentro do plano, para que Adão e Eva pudessem superar todo aquele momento. Mas desde o início, Deus concedeu ao homem o arbítrio, né? Que é essa liberdade para tomar as suas próprias decisões. Inclusive, isso foi decisivo quando o Senhor, né, nosso Deus, escolheu a Cristo como nosso Salvador, porque ele não viria ao mundo para ferir o arbítrio do homem, né? Mas para permitir que o homem pudesse fazer suas escolhas e ele pagaria o preço por aqueles que se arrependessem caso suas escolhas fossem erradas. Em contrapartida, Lúcifer queria retirar isso, né? Queria retirar o arbítrio do homem, né? E por causa disso, ele foi expulso, né? Então a gente aprende que o arbítrio é parte fundamental do plano do Pai Celestial e é algo necessário para o nosso crescimento. Então, a maneira como nós agimos e usamos esse arbítrio faz toda a diferença. À medida em que a gente conversa, se alguém tiver qualquer pergunta, dúvida, só levantar a mão no chat, tá? Que a gente tenta conversar, ok? Eu tenho uma pergunta para vocês. Eu queria ouvir a opinião de alguém. A pergunta é como o uso de nosso arbítrio hoje influenciará o nosso crescimento na eternidade? O presidente Nelson acabou de dizer isso. Eu queria entender com vocês como que isso acontece. Alguém tem uma ideia, um sentimento? Ver quantas outras pessoas estão aqui? Fica melhor. Ninguém? Vou colocar um pouco aqui, então, eu penso. O presidente Nelson, num discurso recente, ele intitulado Pense Celestial, né? Ele falou que as escolhas que nós fazemos agora vão determinar onde nós vamos viver, né? Se nós vamos, se nossas escolhas forem celestiais, de fato, nós estamos nos preparando para habitar no reino celestial. Caso contrário, a, a nossa eternidade não será nesse reino, será no reino que equivale às escolhas que nós fizemos, né? Então, a maneira, assim, como nós estamos usando esse arbítrio, vai determinar onde nós vamos viver e a maneira como nós vamos viver. Não dá para querer habitar com Deus no céu, no reino celestial, se agora minhas escolhas não me permitem chegar lá, né? Então, a maneira como eu uso esse arbítrio influencia, sim, aquilo que será a minha eternidade. Ok? Eh, Irmã Laila, é Laila ou Laila, não sei. Você pode ler para a gente? Laila está aí? Sim, desculpa. Você lê para a gente? Sim, nunca somos jovens demais para aprender, nem velhos demais para mudar. Nossos anseios em aprender e mudar vêm de um esforço divinamente instilado para alcançarmos o progresso eterno. Cada dia traz oportunidades para que tomemos decisões para a eternidade.
Tem um ditado que às vezes a gente ouve, né? Que fala assim: ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Eu sou desse jeito, eu não tenho como mudar, né? Então, o presidente Nelson quebrou esse conceito, né? Ninguém é jovem demais para aprender, nem velho demais para mudar, né? Tudo é uma questão de escolha. Dentro de nós há algo divino que nos motiva a isso, né? A querer alcançar esse progresso eterno. É interessante a gente pensar nesse conceito de progresso eterno, né? Isso mostra que a Terra, o local onde nós estamos agora, é só uma parte do processo, né? É um local de aprendizado, de crescimento, mas não é o fim, né? É algo que vem proporcionar conhecimento para o que tem mais adiante, né? Então, esse momento agora é um momento de aprendizado, de crescimento, para a gente seguir nesse progresso eterno. Ok até aqui? Alguma pergunta? Irmão, só um comentário. Opa, irmã, por Eu, favor. eu gostei, eu gostei bastante sobre isso, né? Que muitas das vezes na minha própria família, né, eu convivo com a minha avó, a mãe do meu pai, ela tem uma frase na mente dela, tipo, que às vezes a gente fica tentando trabalhar isso com ela, que ela nasceu assim, ela vai morrer assim, né? E essa frase do presidente Nelson, ela vem dizer, né, que nós temos que aprender e mudar, né? E isso vem de um esforço divinamente instilado. É bem interessante que nós devemos ser humildes para que a gente possa aprender e mudar, né? Porque se a gente não for humilde e aprender, né? E ficar lá no nosso orgulho, a gente vai continuar na mesmice. E a gente não vai ter o progresso que a gente poderia ter se a gente permitisse com que aquelas coisas nos mudassem, né? Para melhor. Então, eu acho que é isso que eu queria compartilhar hoje. Obrigado, Laila. Alguém já se sentiu assim como a Laila? Tem essa experiência em casa também, ou com outra pessoa que pensa dessa forma, que acha que não pode mudar porque já chegou numa determinada idade, ou eu sou novo demais, eu não consigo aprender, vou deixar passar um pouco mais de tempo. Alguém se sente assim também? A Rebeca disse que vocês falavam muito, olha, vou cobrar da Rebeca. Tô brincando. Vamos seguir. Olha o que a gente aprende em Doutrina e Convênios 88:15. Diz assim: e o espírito e o corpo são a alma do homem. Então, há um conceito aqui interessante, né? Que é o conceito de que nós somos seres duais, de corpo humano e espírito humano. A gente não vai falar sobre esses dois assuntos especificamente. Então, a forma como eu cuido do meu corpo influencia o meu espírito e vice-versa, né? A gente tem leis que foram nos dadas para que nós pudéssemos fazer bom uso do nosso corpo, para que dessa forma a gente pudesse sentir a influência do Santo Espírito, né? Uma delas é a palavra de sabedoria, por exemplo, né? Uma das promessas da palavra de sabedoria é que nós obteremos tesouros de conhecimento, né? Que vai influenciar na forma como o nosso espírito vai ser fortalecido, né? A gente aprende nas Escrituras que nós devemos nos banquetear com a palavra de Cristo. Eu até brinco às vezes que tem pessoas que fazem dieta das Escrituras, né? E acaba só beliscando, né? E o nosso corpo espiritual não tem problema estar acima do peso, ele tem que estar pesado mesmo, né? Ele precisa ser forte, precisa ser alimentado, nutrido. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre isso, né? A gente está falando sobre as nossas escolhas, nossas decisões, que influenciam a nossa eternidade. Nós chegamos nesse dilema, né? Que o nosso corpo e o nosso espírito, já que são a alma do homem, aquilo que fazemos de uma forma ou de outra influencia nas naquilo que vamos ter para a eternidade.
Então, vamos seguir com essa ideia e discutir um pouco sobre isso. Aí, o presidente Nelson fala algo bem interessante. Provavelmente a gente conhece alguém desse que se caracteriza nisso que o presidente Nelson está falando. Espíritos extraordinários muitas vezes são abrigados em corpos imperfeitos, né? Eu acho que a gente conhece alguém, né, que passa por algum desafio físico, alguém que precisou sofrer uma cirurgia ou algo parecido e é uma pessoa brilhante, mas naquele momento está habitando um corpo ali imperfeito, né? Que pode ser um desafio para a vida dela, mas também uma bênção para a vida dela, né? Eu vivi uma experiência pessoal, queria compartilhar com vocês há um tempo atrás. Eu Somente a minha esposa, do lado da família dela, é membro da igreja. Minha sogra, há um tempo atrás, teve câncer no pulmão. E durante o tratamento, ela ficou muito fraca, né? Durante a quimioterapia, ela ficou muito fraca. E ela sentiu o desejo de pedir para mim uma bênção de saúde, né? E eu fui, ministrei a bênção de saúde nela. Ela teve todo o restante do tratamento muito bem. E ela já está há mais de 10 anos em remissão, né? Ela não tem mais o câncer, né? Podemos dizer assim que ela foi curada, né, do câncer. A fé dela e o tratamento pôde proporcionar isso. Com essa ideia em mente, o filho mais novo dela teve um bebê, um filho que não se mexia, não falava. E aí ela falou assim: meu filho, fala com o Ângelo, pede para ele dar uma bênção nele, talvez ele melhore, né? E nossa, eu fiquei muito apreensivo quando ele me ligou e disse que queria que eu desse uma bênção no filho dele. Eu fiquei imaginando o que que eles queriam ouvir, né? O que que eu precisava fazer para abençoar a vida daquela criança e dos pais daquela criança. E eu lembro que eu me preparei por um tempo. Eles vieram em casa, eu ministrei a bênção naquela criança, mas eu não conseguia dizer que aquela criança ficaria curada. Seja lá o que ela tinha, eu não consegui dizer isso. E eu fiquei muito triste, muito frustrado por não poder dizer isso, né? E depois de alguns meses, descobriu-se que a criança tinha uma doença muito rara e que é uma doença que não tem cura ainda, tem tratamento, mas não tem cura. E isso acalmou meu coração, porque eu lembrei que durante a bênção eu disse que o Senhor havia permitido que aquela criança viesse a esse mundo daquela forma, para que dentro daquela família o amor dele pudesse estar mais presente. E quando eu estava estudando essa lição de hoje, me veio essa lembrança de que o Senhor permite que espíritos extraordinários muitas vezes abriguem corpos imperfeitos. Eu imagino que esta criança hoje tem 9 anos de idade. Deve ser alguém muito especial para o Pai Celestial para permitir que ele habite esse corpo apenas para que se cumpra o plano de que ele precisa habitar em um corpo, né? E muitas das vezes o Senhor permite que isso aconteça para que nós que estamos envolvidos no cuidado daquela pessoa também possamos ser abençoados, né? Não sei se vocês já viveram algo semelhante, se alguém se sente à vontade de compartilhar alguma experiência como a que eu compartilhei, mas a gente geralmente conhece alguém, né? Ou que viveu, ou que vive algo do tipo, né? Então, nosso corpo, ele é parte fundamental do nosso progresso eterno. Lembra que um terço das hostes celestiais que seguiram a Lúcifer não receberam um corpo. O nosso corpo, as escrituras ensinam que é um acréscimo de glória. É algo que agora me tornou mais semelhante a Deus. Por isso é um acréscimo de glória, né? Me tornou mais próximo daquilo que Deus é, porque Deus também possui um corpo. A diferença é que nesse momento o nosso corpo não é perfeito como o corpo de nosso Deus, né? Um dia irá se tornar, né, após a ressurreição, mas por enquanto não é um corpo perfeito, é um corpo passivo de dores, de imperfeições, né? Mas é parte importante desse progresso eterno. Então, a forma como eu cuido dele é importante. Não sei se alguém levantou a mão, alguma coisa, não prestei atenção aqui. Ok? Vamos seguir?
Por favor, irmão Moacir, você pode ler essa escritura? Posso sim. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilhar, a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Irmão Moacir, ou todos que quiserem participar, por que que Deus permite que nós tenhamos fraqueza, seja ela física ou seja um desafio emocional, espiritual? O que nós aprendemos aqui agora? Bom, eu gosto muito dessa escritura, inclusive ela é a minha escritura favorita do livro de Mórmon. Então eu já pude estudar ela assim minuciosamente várias vezes. E uma coisa que me chama muita atenção é quando fala sobre a graça de Jesus Cristo. E, e é exatamente na minha visão, por isso que nós passamos por desafios. Como ele fala aí que é para nós nos tornarmos mais humildes e nós temos acesso a essa graça, que é o poder de cura que vem através da expiação do Salvador. Porque se a gente não tivesse coisas difíceis nessa vida, a expiação nem ia ser necessária, na verdade. Mas como existe isso e existe a expiação, e tudo isso faz parte do plano do Pai Celestial para nós crescermos, é exatamente essa a função desses desafios, dessas fraquezas, como ele fala na Escritura. Para nós podermos nos tornarmos mais humildes e, através da graça de Jesus Cristo, mudar e ser pessoas melhores. Perfeito, exatamente isso. Muito obrigado, né? A gente percebe que algumas pessoas podem ter uma fraqueza a vida toda, né? Seja um desafio físico, um desafio emocional, né? Ou um desafio em guardar um mandamento. E o Senhor permite muitas das vezes que essas coisas aconteçam dessa forma para que eu seja mais humilde, como aprendemos aí como assim. E a graça vai bastar, sim, como aprendemos depois de tudo que pudermos fazer, né? A gente vai lutar contra isso, né? Até que o Senhor promete que aquilo que era uma fraqueza não será mais, vai se tornar algo forte em nós. Então, a maneira como decidimos encarar as fraquezas e os desafios influenciou a nossa eternidade. As decisões que tomamos por causa das fraquezas que temos, dos desafios que temos, vão influenciar aquilo que nos tornaremos na eternidade. Obrigado, irmão Moacir. Vamos seguir aqui. Pronto. Quando eu fiz o vestibular, 2000 e bolinhas, o tema do vestibular era algo muito interessante. Era sobre curar o envelhecimento, né? Eu lembro que o texto da redação, o enunciado da questão da redação, falava que existia uma crítica ali sobre que estender ou controlar ou curar o envelhecimento era brincar de ser Deus, né? Que só Deus que poderia determinar o início e fim. E eu lembro que o argumento de quem trabalhava para isso foi algo que despertou interesse em mim no momento da redação, né? E dizia que se trabalhar para curar ou estender mais a vida era brincar de ser Deus, ele entendia porque Deus havia nos criado a sua imagem e sua semelhança, né? De certa forma, ele não estava errado, né? Nós temos uma essência muito poderosa, divina em nós, né? Porque somos filhos de Deus, né? Então, é normal que a gente, ao entender quem somos, buscamos essa semelhança com Deus, né? E ele fala exatamente isso, presidente Nelson, né? E vai acontecer, né? É parte do processo da vida, apesar de desejarmos passar bastante tempo aqui. Ele diz: o processo de envelhecimento também é uma dádiva de Deus, assim como a morte. A morte final de seu corpo mortal é essencial para o grande plano de felicidade estabelecido por Deus. Por quê? Porque a morte permite que seu espírito retorne a Ele.
Do ponto de vista eterno, a morte somente é prematura para aqueles que não estão preparados para se encontrar com Deus. Aí é muito legal essa frase dele, né? De verdade, todos nós vamos morrer. Isso vai acontecer com cada um de nós. Às vezes a gente sofre, né, com a morte de alguém querido. Inclusive, a gente às vezes decide culpar alguém ou culpar a Deus ou devido à dor que sentimos. Isso também, quando compreendido, a gente não age dessa forma, que a gente entende que é natural, é parte do ciclo que Deus criou e é uma forma de retornarmos a Ele. É claro que só é uma tragédia se nós não estivermos preparados para retornar a Ele. Como a gente não sabe quando seremos chamados de volta à Sua presença, temos que buscar essa preparação diária, né? Nossas escolhas precisam nos levar a uma preparação adequada para não ter medo de quando esse momento chegar, porque ele vai chegar, né? Não sabemos quando, mas vai chegar. Então, do ponto de vista eterno, né, como nossas escolhas influenciam a eternidade, se eu morrer agora e não estiver preparado para esse encontro com Deus, aí isso sim foi algo prematuro, né? Então, a gente tem que buscar essa preparação sempre. E uma forma adequada dessa preparação, quer saber se a gente está preparado para encontrar Deus? Pensa no templo, né? Nós temos quatro irmãos aqui. Todos vocês já são invertidos no templo ou ainda não? Alguém ainda não? No templo, nós sabemos que a sala celestial representa a morada de Deus, né? Como se estivéssemos entrando na presença de Deus, de forma literal, né? Aquele lugar foi dedicado como uma simbologia, uma representação do reino celestial. Se eu estou preparado para entrar neste lugar agora, através da minha frequência ao templo, do obediência aos mandamentos, aos convênios que eu fiz, essa é uma forma muito interessante de analisar se estamos preparados para esse encontro com Deus. Porque quando vamos ao templo, vamos para ter esse encontro com Deus, essa é a nossa intenção, né? A gente quer chegar lá, no fim da ordenança, na sala celestial, para estar no lugar onde Ele habita, né? Então, essa é uma excelente forma de a gente analisar essa preparação, ok? Então, em 1 Coríntios 3,16, nós lemos: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí vem aquilo que eu estava falando, né? Então, a forma, né? Porque o modo que decidimos como vamos cuidar de nosso corpo e usá-lo influencia nosso destino. Por que será? Tem algumas escolhas nossas, né, que vão fazer com que a gente mantenha a nossa saúde, né? Por exemplo, ter bons hábitos de sono, bons hábitos de exercícios físicos, isso é só um exemplo, né? Uhum. Outras, né, é, cuidando do nosso corpo, né? Cuidando da nossa mente, a gente consegue estar mais preparado para lidar com outras provações, até mesmo com as nossas próprias dificuldades, né, que a gente tem individualmente. Então, acho que essa forma da gente cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa saúde, né, isso vai realmente garantir com que a gente fique bem conosco e logo busque guardar os mandamentos do Senhor, né? Esse é o mandamento do Senhor também, cuidar do nosso corpo. Maravilha. Obrigado, irmão Luiz Paulo. Existe algo interessante nessa ideia, né?
Satanás não tem um corpo, nem aqueles que o seguiram. E parte essencial do plano dele é destruir o nosso corpo, porque ele reconhece que o nosso corpo é um templo de Deus, onde o Espírito Santo pode habitar. Então, a forma como cuidamos desse corpo pode estar permitindo que o Espírito habite ou não. Pode estar sendo protegido pelo Santo Espírito ou não. E a maioria dos desafios que envolvem o corpo envolvem a moralidade, né? A castidade, né? A virtude. Então, Satanás ele é muito astuto, né? E ele tem, ao longo dos anos praticando a maldade, ele tem se tornado muito bom naquilo que ele faz. A gente tem que ter muito cuidado, às vezes de forma muito sorrateira, ele faz parte da nossa vida sem a gente perceber. O presidente Nelson vai entrar nesse lado agora, vai tentar nos ajudar a entender um pouco mais sobre a questão moral, sobre como nós podemos entender o sagrado do nosso corpo, a forma como o Senhor deseja que a gente conduza a nossa vida, né, através das escolhas de como cuidar do corpo. Irmã Sabrina, você pode ler? Posso sim. Porque o corpo é o templo de nosso espírito, e o modo como usamos nosso corpo afeta nosso espírito. Isso é poderoso demais, né? O templo, que é o nosso corpo, é um templo para o espírito, né? Se nós não estamos usando ele adequadamente, pode ser que o espírito não habite em nós. Vocês lembram que quando a gente vai na reunião sacramental nos domingos, a gente toma o sacramento, em renovação do convênio que fizemos, e nós recebemos a promessa de ter sempre conosco a companhia do seu Santo Espírito. Porque é o Espírito Santo que faz a diferença na nossa vida. O presidente Nelson disse que ninguém vai sobreviver espiritualmente se não aprender a receber revelação. E revelação vem por meio do Espírito. Se eu não estiver cuidando do meu corpo da forma adequada, fazendo escolhas certas, eu não vou permitir que o Espírito habite nele. Logo, eu não vou ter direito a ter essa sensibilidade para a revelação que vem do Espírito. E eu posso ficar perdido. Eu posso ficar pelo caminho, porque os dias que estão por vir serão desafiadores. E a gente precisa, o presidente Nelson está dando esse alerta todas as conferências, né? A gente precisa aprender, precisa fazer um esforço maior para começar a ouvir o Espírito e entender como tomar decisões, né, baseadas nessa revelação que vem por meio do Espírito. Então, sim, a maneira como cuidamos do nosso corpo, já que ele é o templo para o Espírito, influencia a nossa capacidade de sentir e reconhecer a influência do Espírito Santo na nossa vida. Quem sabe o que é isso? Acho que todo mundo, né? Alguém? Alguém da medicina? Alguém já viu uma imagem semelhante a essa? É o nosso DNA, né? Muito bom. É um DNA, né? O DNA é algo único, né? E por causa do DNA que nós temos, nós herdamos algumas características físicas dos nossos pais, né? Então, algumas vezes a gente fala assim, fulano é a cara do pai, né? A cara da mãe, né? O nariz é igual ao do pai, e aí vai, né? Algumas características físicas a gente herda por causa do que a gente traz no nosso DNA. Nós também temos um DNA espiritual. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Então, nós herdamos algo dele. E é esse DNA espiritual, por assim dizer, que vai nos capacitar para aprender a lidar com os desafios da vida e superar aquilo que não é espiritual, aquilo que é carnal, aquilo que é sensual, aquilo que tenta nos afastar do que é divino. É essa essência
espiritual, divina que habita em nós, porque somos filhos de nosso Pai Celestial. Precisamos aprender a reconhecer quem somos e a reconhecer a capacidade que temos para resistir e superar determinadas situações da nossa vida que envolvem as escolhas com o uso do nosso corpo, né? Deus conhece cada um de nós desde sempre. A gente aprende nessa escritura. Irmã Shirley, pode ler para a gente? Observei que também estavam entre os grandes e nobres que foram escolhidos no princípio para serem governantes na Igreja de Deus. Mesmo antes de nascerem, eles, como muitos outros, receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos e foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor, a fim de trabalhar em sua vinha para a salvação da alma dos homens. Obrigado, irmã Shirley. Cada um de nós, inclusive eu, que sou um pouco mais velho que vocês, nós fomos reservados para esse momento, essa época, com todos esses desafios da modernidade, porque Deus sabia que nós poderíamos lidar com isso, lidar com essas situações, lidar com os desafios modernos. Existe algo que está dominando o mundo, que está influenciando cada vez mais as pessoas, que é a pornografia, algo que tem sido combatido pelos apóstolos desde sempre, né? E que é um grande mal que influencia o mundo. E a gente precisa trabalhar contra isso. E o Senhor nos mandou nessa época, diante desse desafio, porque Ele sabia que nós podíamos superar. Irmão Luiz Paulo, você quer falar algo? Sim, sim, só um comentário muito Por rápido, favor. muito rápido. Eu gosto que essa escritura, ela liga com nossa bênção patriarcal, porque a nossa bênção patriarcal diz qual o propósito da nossa vida. Ou seja, o que a gente tem, sabe? Por exemplo, o propósito da sua vida é aprender mais do Evangelho, é firmar a sua vida no Evangelho, essas coisas assim, né? E ao cumprir com um propósito na nossa criação, a gente consegue literalmente cumprir com o que o Senhor projetou para nós. E Ele diz aí, né? Que Ele nos reservou para esse momento, para isso, que é o que diz nossa bênção patriarcal. Obrigado. Confesso que eu aprendi algo novo aqui, né? Algo que eu tenho pensado muito é que nós não somos uma experiência para Deus, né? Deus nos criou com propósitos elevados, né? O irmão Luiz aí me fez lembrar da bênção patriarcal, né? Eu não sei se todos sabem o que é ou se possuem uma bênção patriarcal, mas caso não possuam ou não saibam o que é, cabe aí um bom estudo a respeito, procurar alguém que possa ajudá-lo. Mas o que eu posso resumir é como se fosse uma escritura específica para você, uma revelação dada por intermédio de um líder que possui chaves para receber revelação para você. Então, o Senhor permite que ele te dê uma bênção com promessas, te ensina um pouco sobre quem você foi e aquilo que o Senhor espera de você. E é isso mesmo, né? O Senhor nos criou para realizar sua obra, né? Nossas escolhas estão determinando se estamos cumprindo ou não com aquilo que o Senhor planejou para nós. Ele nos conhece, como eu falei, desde sempre, né? E ele confia em cada um de nós, né? Fica imaginando como que Deus foi determinando qual tempo cada um chegaria, né? E aquilo que faria na sua época, né? Diante daquilo que viveria. Então, Deus nos conhece, confia em nós e nos deu esse tempo agora para estar aqui e fazer as escolhas. Tempos desafiadores, difíceis, mas Ele sabe que nós podemos, né? E é o que o presidente Nelson diz agora. Irmã Isabelle, pode ler para a gente? Seu Pai Celestial já os conhece há muito tempo. Você, como seus filhos e suas filhas, foram escolhidos por Ele para vir à Terra precisamente nesta época, para ser um líder em sua grandiosa obra na Terra. Vocês não foram escolhidos por suas características corpóreas, mas por seus atributos espirituais.
Que atributos espirituais vocês imaginam que Deus ele considerou para que determinasse a época e o momento em que nós seríamos enviados à Terra? Interessante isso, né? Pensar dessa forma. Porque fisicamente, o espírito, vamos dizer assim, ali a gente habitava em espírito, nós éramos todos semelhantes, né? Mas os nossos atributos espirituais eram diferentes, né? Talvez a gente não tenha uma resposta pronta, mas pensem nisso. Você veio da presença de Deus com alguns atributos espirituais. Outros você desenvolve, né? Aqui, à medida em que vive algumas experiências, que aprende o evangelho, né? Que aprende a exercer fé, a confiar mais no Senhor, a exercer o seu arbítrio, então você acaba aprendendo e ganhando outros atributos. Inclusive, um atributo fundamental, o presidente Nelson fala nesse discurso, né? Ele diz assim, ó, um atributo espiritual essencial é o autodomínio, a força de colocar a razão acima do apetite. O autodomínio edifica uma consciência forte, e sua consciência determina suas respostas morais em situações difíceis e tentadoras que os põe à prova, né? Autodomínio é algo fundamental, é essencial para o nosso crescimento e progresso eterno, para que nós possamos realizar as nossas escolhas com mais determinação, com mais segurança, né? Algo que eu aprendi ao longo do tempo na igreja, é que existe um mandamento que me ajuda a aprender autodomínio. Vocês lembram qual é esse mandamento? A lei da castidade. Lei da castidade, concordo. Temos outro. Jejum, Muito bom. Temos o jejum. Tem um filme, eu gosto de filme, né? Vocês perceberam, né? Tem um filme chamado Lucy. É um filme com Morgan Freeman e a Scarlett Johansson, acho que é esse o nome dela. E o Morgan Freeman, ele é um geneticista, e ele fala algo muito interessante sobre o jejum nesse filme. Ele fala que a célula, ela tem uma função, né? Dependendo do meio em que ela é submetida, ela vai trabalhar de uma forma. Se está tudo muito bom, a célula, ela se divide. É o que a gente chama de mitose, né? Que é a divisão celular. E quanto mais disso acontece, mais o seu corpo envelhece. O jejum, quando você faz jejum, você está colocando a sua célula num ambiente que não é favorável para ela. Então, em vez de ela se dividir, ela vai se fortalecer. Ela vai buscar nutrientes para resistir àquele momento que não é um momento normal para ela. E isso faz com que a sua célula se torne mais forte e resista a outros desafios. O jejum, além dessa parte biológica, ele faz com que você exerça domínio maior sobre seu apetite físico, né? Que você está ali lutando contra algo que o seu corpo está pedindo, que é algo essencial para a sua vida, que é alimento e água. Quando você aprende a dominar isso, você está dominando algo que é essencial, que é inerente à tua sobrevivência. Então, isso também te capacita para resistir a outros apetites, né? Apetites físicos, né? Vamos dizer assim. Eu quero que vocês entendam algo importante. Lá no Jardim do Éden, Deus deu um mandamento para Adão e Eva: crescer e multiplicar e encher a terra. Era divino que eles pudessem fazer isso. Isso era uma lei. Deus tinha primeiro, antes disso, dado Adão a Eva e vice-versa. Eles casaram ali, né, diante do Senhor. Mas eles não conseguiriam fazer isso se eles não fossem atraídos um pelo outro. Então, existe uma atração física que é divina, né? O homem ser atraído pela mulher é algo divino e vice-versa.
mas que para que pudesse ter controle sobre essa atração que é divina, o Senhor criou suas leis, os seus mandamentos, para que pudesse ser feito o uso adequado. Então, o autodomínio é importante para o uso adequado dessas leis. O presidente Nelson fala um pouco mais, né? A gente já até respondeu aí a necessidade do autodomínio, mas ele fala sobre isso que eu estou comentando para vocês. Luiz Paulo, você pode ler para a gente? Sim. Deus implantou dentro de nós fortes apetites por nutrição e amor, que são vitais para que a família humana seja perpetuada. Quando dominamos nossos apetites dentro das leis de Deus, podemos desfrutar uma vida mais longa, mais amor e imensa alegria. A gente percebe que, na verdade, os mandamentos, eles nos protegem. Quando a gente compreende o amor que Deus tem por cada um de nós, a gente percebe que aquilo que Ele pede para nós é uma forma amorosa de nos proteger. A gente deve conhecer alguém que, infelizmente, tomou decisões que podem ter influenciado todo o restante de sua vida, né? Uma gravidez indesejada, muito jovem, né? Aí não pôde realizar alguns dos seus sonhos porque teve que ser mãe, cuidar do seu filho, né? Fora de um casamento, talvez. Então, a forma como a gente cuida desses apetites, exercendo um autodomínio, é algo fundamental, algo essencial. Deus espera que a gente desenvolva esse atributo, né? A gente precisa desenvolver o autodomínio, né? Ok? Essa é uma citação do presidente Nelson nesse discurso que me chamou muita atenção a forma como ele termina ela. Irmã Jaqueline, pode ler para a gente? Passo. Um forte espírito humano que controla os apetites da carne, domina suas emoções e paixões e não é escravo delas. Esse tipo de liberdade é vital para o espírito, assim como o oxigênio é para o corpo. A liberdade da autoescravidão é uma libertação verdadeira. Será que a gente compreende bem o que o presidente Nelson está querendo dizer aqui? Quando a gente consegue exercer um autodomínio de nossas emoções, de nossas paixões, de nossos apetites, daquilo que talvez fomos criados para fazer, né? O senhor precisa que isso seja assim, mas quando a gente exerce esse domínio, a gente tem a verdadeira liberdade, né? A gente não fica escravo de algo que pode ser a nossa destruição. E o que eu quero dizer é que nós somos capazes de aprender isso, capazes de exercer autodomínio, né? Temos que trabalhar isso, né? O jejum, como falamos, é algo que pode nos ajudar a aprender autodomínio, né? A forma como a gente mantém os nossos relacionamentos com os amigos, no trabalho, na escola, nos nossos meios de vida, também influenciam a forma como nós vamos ter esse autodomínio, né? E lembrem que a gente comentou, né? Nosso adversário, Satanás, ele se comprometeu em fazer tudo o que ele puder para destruir, né? O nosso corpo físico, né? Então, as tentações, elas virão, né? E à medida em que a gente consegue exercer autodomínio, a gente pode se proteger contra a crescente influência do adversário nesse campo da vida. E o Senhor nos deu, né, o arbítrio para isso, né? A gente aprende nessa escritura, né? Moacir, pode ler para a gente? Sim. É, portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas que necessitam lhes são dadas, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens,
ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. Pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Pronto, no final já deu qual que é a missão do nosso adversário, né? Nos tornar tão miseráveis como ele próprio. Então, tudo que ele puder fazer, ele vai fazer para ele alcançar esse objetivo dele, né? Nós somos livres, é nós que vamos decidir. Não há ninguém que influencie, o que, melhor, que tome a decisão no meu lugar. É uma questão pessoal, individual, a forma como eu vou conduzir a minha vida. Às vezes a gente até fala, mas eu agi assim porque eu fui tratado dessa forma. Não. Sempre vai ser uma questão de escolha, sempre vai ser a, a, a maneira como você decide viver, né? A história clássica de José fugindo sem suas roupas, porque se ficasse, talvez faria o que todos os homens fariam, é algo que mostra que ele decidiu e fez, seguiu aquilo que era certo, mesmo diante de um desafio tão grande, né? Então, nós precisamos tomar as decisões independente do contexto, decidir seguir o Salvador e ser fiel a essa escolha. Parte do que o Senhor espera que a gente faça bom uso do nosso corpo e do nosso espírito é que a gente compreenda que o casamento é parte essencial da nossa preparação para o nosso progresso eterno, né? Então, essa escolha é importante, precisa ser realizada no momento certo, dentro daquilo que planejamos para a vida, né? Ele diz: o casamento entre um homem e uma mulher é fundamental para a doutrina do Senhor e essencial para o plano eterno de Deus. O casamento de um homem e uma mulher é o padrão de Deus para uma plenitude de vida na terra e no céu. O padrão de casamento estabelecido por Deus não pode ser utilizado indevidamente, mal compreendido ou distorcido. A gente sabe, né? Existe uma crescente no mundo onde o casamento homoafetivo está sendo legalizado, né? Vários governos já aceitaram essa forma de matrimônio, né? Mas o que foi dado por divino pelo Senhor desde sempre, desde o início, foi que o casamento entre homem e mulher é necessário e essencial para o progresso do plano de Deus na Terra, porque parte desse plano é trazer seus filhos aqui. E a única forma divina de se fazer isso é dentro dos laços do casamento, né? É claro que existem pessoas que ferem esse poder e têm de outras formas, né? Se isso acontecer, existe sim o arrependimento, a expiação do Salvador, que pode proporcionar uma mudança na nossa vida e a gente recomeçar no caminho certo. Mas nós precisamos entender e defender essa verdade, né? Irmão Luiz Paulo, por favor. Para eu ler aqui, né? Não, você levantou a mão, acho que você queria falar algo. Ah, não, não levantei a mão, não. Então, já que você pode ler para nós essa próxima. Sim, posso. Ahn, não se quisermos ter a verdadeira alegria. O padrão de casamento estabelecido por Deus protege o poder sagrado de procriação e a alegria da verdadeira intimidade conjugal. Sabemos que Adão e Eva foram casados por Deus, antes de vivenciarem a alegria de se unirem como marido e mulher. Muito bem específico aqui pelo presidente Nelson, né? Esse padrão, essa forma que o senhor deu o casamento ser realizado, ele protege aquilo que é sagrado, esse poder de procriação, né? Quando ele é usado da forma correta, ele traz alegria, né? Uma verdade que é ensinada, inclusive, nos manuais da igreja, é que essa é a forma mais bela e de um homem demonstrar seu carinho e seu amor à sua esposa. São as intimidades. Então, a gente tem que ter cuidado com a forma como a gente banaliza, talvez, esse poder sagrado, né? Às vezes, ouvindo uma música inadequada, ou rindo de uma piada, ou de um vídeo que vemos na internet,
Então, a gente tem que lembrar que isso é algo sagrado, algo divino, algo que Deus fez para ser dessa forma, divina, né? Desde sempre, né? Ele preparou ali Adão e Eva, né? Ele entregou a Eva a Adão, né? Dali eles começaram sua vida conjugal, antes de poderem ter suas intimidades, né? Então, o Senhor fez isso. Então, nós precisamos seguir esse padrão, né? E aqui tem algo que eu queria fortalecer com vocês. Só temos mais 5 minutos aqui para a gente concluir. Independentemente de quais leis civis sejam implantadas, a doutrina do Senhor em relação ao casamento é a moralidade, e a moralidade não pode ser mudada. Lembre-se, o pecado, mesmo que legalizado pelo homem, continua sendo pecado aos olhos de Deus. Então, não importa se existe uma crescente para aceitar algo errado diante de Deus, o pecado não muda, vai continuar sendo errado. E nós, como discípulos que estamos nos esforçando cada vez mais para sermos de Cristo, nós precisamos defender a verdade, defender aquilo que já foi estabelecido por Deus, né? Temos que, sim, amar ao nosso próximo, respeitar o nosso próximo, mas isso não implica na nossas, diminuir aquilo que acreditamos para demonstrar um amor maior por alguém, né? Isso faz parte daquilo que temos por liberdade religiosa, inclusive, né? Defender aquilo que acreditamos. Mas isso não pode destruir as outras pessoas, né? Por causa disso, eu não vou respeitar, vou ofender. Não, a gente tem que saber lidar com as diferenças, mas respeitar e honrar aquilo que é dado por revelação, e que é mandamento e que é verdade de Deus desde sempre. Ok? Para terminar, temos esse último slide. Eu gosto muito dessa frase do presidente Nelson. Irmã Isabelle, você lê para a gente? O modo de vida do Salvador é bom. Seu modo inclui a castidade antes do casamento e total fidelidade dentro do casamento. O modo do Senhor é a única maneira de vivenciarmos a felicidade duradoura. Seu modo proporciona consolo contínuo para nossa alma e paz duradoura para nosso lar. E, melhor de tudo, seu modo nos leva de volta à presença dele e de nosso Pai Celestial, para a vida eterna e a exaltação. Essa é a própria essência da obra e glória de Deus. Obrigado, Isabelle. Eu não sei quem disse essa frase. Se alguém souber, me ajuda. O reino de Deus ou nada. Cada um de nós que foi batizado nesta igreja, tenho certeza que foi batizado porque quer voltar à presença de Deus, quer estar lá no reino de Deus. Senão não faz sentido todo o esforço, tudo que estamos fazendo ao longo da vida, se não for para querer voltar à presença de Deus. Então, o modo de vida do Salvador é bom. Aquilo que Deus nos deu por mandamento é bom, é para nos proteger, é para dar uma direção às escolhas que nós precisamos fazer. E o melhor de tudo, como ele disse, é o que vai nos levar de volta, é o que vai fazer com que esse objetivo de o reino de Deus ou nada seja alcançado na nossa vida. E Deus confia em cada um de nós. Ele tem um amor profundo por cada um de nós. Posso dizer para vocês, Deus nos conhece tão bem. Ele está presente na nossa vida, ele tem nos ajudado de forma singular. Só precisamos aprender a reconhecer sua presença na nossa vida. Precisamos cada vez mais nos aproximar dele, buscar conhecimento para que nossas escolhas nos levem de volta à sua presença. Suas decisões hoje vão determinar quem serão na eternidade. Disso eu não tenho dúvida. Sei que a expiação dele, do seu Filho amado Jesus Cristo, fez com que nós pudéssemos conduzir nossa vida no caminho certo. E se porventura cometermos algum erro, nós podemos mudar, nós podemos nos arrepender, nós podemos voltar ao caminho e encontrar a alegria necessária nessa jornada chamada vida. Essa vida é o tempo de preparação. Deus nos criou para ser felizes e Ele já deu o caminho da felicidade. Está em cumprir os convênios que fizemos com Ele. À medida em que fazemos isso, como Ele mesmo disse, Ele está obrigado a nos abençoar.
que fazemos o que ele diz. Mas caso contrário, não temos promessa nenhuma. E eu sei disso. Sei que Deus vai nos abençoar e nos proteger à medida em que fazemos as escolhas certas. Lembrem disso. A maneira como cuidamos do nosso corpo influencia a nossa capacidade de receber revelação. Influencia a nossa capacidade de reconhecer a companhia do Espírito Santo na nossa vida. Testifico dessas coisas. Espero de alguma forma ter ajudado vocês hoje a ponderar um pouco mais sobre suas escolhas e como isso tem influenciado sua vida. Digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.